Fala minha galera, eu sou o Tom Winner, seja bem-vindo ao canal do Tom. Eletricidade aplicada. Vamos dar uma ênfase aí nessa terminologia, eletricidade aplicada. Aplicada quer dizer o quê? Essa terminologia aplicada refere-se à parte conceitual da eletricidade. Por exemplo, o que é tensão, o que é corrente, o que é resistência, o que é um cabo, o que é um fio, o que é... Tensão é dada em volt, quem é Alexandre Volta, corrente é dada em ampere, quem é Marie Ampere, quem foi esse Marie Ampere, qual foi a contribuição dele para a elétrica, resistência, a resistência é dada em ohm, né? George Simon Ohm, físico e matemático alemão. Então a gente vai trabalhar essas questões, o que é um circuito em série, o que é um circuito em paralelo. Então a gente vai estar trabalhando todas essas informações de forma mais detalhada, porque nenhum curso de eletricidade que você faz, a não ser o aplicado, vai te dar essas definições. Às vezes o professor pode falar isso de uma forma esporádica, mas não que faz parte da grade curricular ele te explicar o que é isso, entende? A eletricidade aplicada não, faz parte da grade curricular. O que é um transformador? Como é que funciona um transformador? Qual a importância do transformador? Então a gente vai ver. O transformador é só para elevar e baixar a tensão? Tem outras funções? Tem. Então a gente vai ver isso aí na eletricidade aplicada. E vários outros conceitos. Por exemplo, o que é um condutor? O que é um semicondutor, o que é um isolante, tipos de semicondutores, aonde é usado um semicondutor, como é que funciona a parte de geração de energia, quais são as partes de um gerador de eletricidade. A gente vai estar vendo isso aqui no curso de eletricidade aplicada e muito mais coisas. Beleza, galera? Então eu fiz esse material com carinho. Eu espero que você goste. Eu já olhei aí na internet, tem materiais, alguns bem antigos também, falando de eletricidade aplicada, mas não de uma forma dinâmica. Então eu vim trazer uma linguagem dinâmica e acessível para você. Eu espero que você goste. Essa é a nossa videoaula de número 1. Eu vou estar gravando outras videoaulas. Eu vou gravar no máximo 10 minutos. Como é para estudo, não tem problema 10 minutos, porque é um material para estudos. Então, no máximo 10 minutos eu vou estar gravando, beleza? Hoje, nessa primeira videoaula, a gente já está falando de transformadores, beleza? Então, essa gravura que você está vendo aí são exemplos aí de transformadores. Galera, só mais uma coisa. O pessoal está falando que não está achando o meu canal no Google ou no próprio YouTube. Galera, você tem que botar lá, ó, canal do Tom, Teoria na Prática, como tá aqui, ó, tá vendo aqui nessa gravura, ó, canal do Tom, Teoria na Prática. Você coloca lá que você vai encontrar, beleza? Então, transformadores, olha só qual a função dos transformadores, pessoal. A função principal de um transformador é elevar ou abaixar os valores de tensões e corrente elétrica, mas também pode ser utilizado para isolar determinado circuito elétrico. Por exemplo, a rede lá na rua de distribuição, você tem a primária e secundária. Entre uma e a outra você vai ver um transformador. Então ele também corrige impedâncias elétricas. O que seria uma impedância elétrica? É aquela perda do potencial elétrico na própria rede. Então ele vai também estar ajudando a corrigir. Também ele é importante em alguns conversores, corrente contínua e corrente contínua, corrente alternada. Então você vai ver transformadores nesse circuito. Por quê? Porque você tem um circuito de corrente contínua. Você quer converter, você vai fazer isso com um inversor. Você vai inverter essa corrente contínua em alternada. Só que muitas vezes a corrente alternada que foi gerada nessa conversão não tem força suficiente para alimentar o circuito. Aí você pode elevar. Ou o contrário, às vezes é muito alto. Você vai precisar baixar para alimentar o circuito. Aí você vai usar o transformador para fazer isso. O transformador também você vai ver tanto na eletrotécnica, quanto também você vai ver o transformador na eletrônica. Agora, o transformador da eletrônica você vai ver também em corrente contínua. Acontece de alguns sem corrente contínua, mas a maioria você vai ver funcionando com corrente alternada. Transformadores da eletrotécnica, ele não funciona com corrente contínua, só funciona com corrente alternada. Então você está vendo aqui a gravura de um transformador aqui. Olha, pessoal, você está vendo aqui, ó, fase 1, 2 e 3, está vendo aqui esse material. Aqui você está vendo o potencial elétrico do transformador, ó, 500 kVA,
o transformador é dado em kVA, kV-ampere. Aqui são as buchas, ó, onde entram os condutores para alimentá-lo, para ele fazer o processo de transformação. Esses terminais aqui, ó, X0, X1, X2 e X3. Esse X0 aqui, galera, ó, isso aqui é no fundo do transformador. Esse X0 aqui é o neutro, aqui é uma fase, ó. Então, dependendo aí que você quer fazer, se você pegar duas fases, por exemplo, você vai ter 220. Se você pegar uma fase e um neutro, você vai ter 127. Aqui em Itabuna. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima. Existem diversos tipos de transformadores. Tem o monofásico, que opera no máximo em duas fases, e tem os trifásicos ou de potência, que funcionam em três fases: 220, 380, 440. Pessoal, você vai ver transformadores aí a óleo, você vai ver transformadores a seco, que é aquele que é aberto e a própria corrente de ar vai fazendo o processo de refrigeração. Mas o muito utilizado aí é o a óleo, porque o óleo é um isolante tanto térmico quanto elétrico, então é bastante usado em transformadores. São aplicados também na transformação de tensão de corrente, em que se eleva a tensão, diminui-se a corrente, assim diminuindo a perda por efeito Joule. O que é efeito Joule, pessoal? É o superaquecimento do circuito. Então, quando o circuito aquece demais, você está perdendo energia por efeito Joule. Então, o transformador também ajuda também na diminuição da perda. Por ter vantagens econômicas e operacionais, o sistema trifásico é o mais difundido, é o mais utilizado. Então, uma fonte trifásica, por exemplo, é constituída de três fontes de tensões iguais e defasadas a 120 graus uma da outra. As vantagens de um sistema trifásico é o seguinte: permite transmissão de potência de uma forma mais econômica, trifásico. Motores trifásicos não necessitam de capacitores para dar partida, enquanto os motores monofásicos precisam. O que é isso, pessoal? O capacitor para dar partida. Esses motores ele puxam muita energia, dá aquele solavanco. Então muitas vezes você tem que empregar um capacitor para não dar muita queda, para não forçar tanto a rede, não forçar tanto a rede elétrica. Aí você tem que colocar um capacitor. Então, só que os trifásicos não necessitam de capacitores, beleza? Enquanto os monofásicos precisam. Maior versatilidade para a montagem do circuito. Então, de um circuito trifásico, você pode derivar vários monofásicos. Então, ele é versátil, ele é econômico, ele separa a rede, ele corrige impedância elétrica. Olha só, de um trifásico você tira outros monofásicos. Então, ele é mais vantajoso para ser utilizado, tanto no ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista operacional. Então o transformador ele tem sim uma grande importância. E é utilizado também nas subestações, né? É claro, um sistema elétrico de potência em corrente alternada é constituído normalmente por geradores e subestações elevadoras. Você vai ver também sistema de transmissão composto por linha de transmissão e subestações que interligam diversos sistemas aí em tensões diferentes. Você vai ver também isso aí. Sistema de subtransmissão com as correntes de linha de subestação. Você pode também ver isso. E também sistema de distribuição local. Os principais equipamentos existentes em subestações com corrente alternada, além das estruturas e barramentos, são os seguintes: transformadores, reatores, bancos de capacitores, disjuntores, chaves seccionadoras, para-raio e transformadores de potência e de corrente para medição. Pessoal, o reator, a grosso modo falando, é como se fosse um transformador também. Os bancos de capacitores também, toda a subestação, você vai ver também esses caras aí, chave seccionadora, para-raio também. A geração de eletricidade, conforme prometido, na videoaula de número 2 eu vou discorrer sobre esse assunto, para não ficar muito extenso, né, o vídeo, não ficar muito extenso. Então aqui a gente fica aqui em transformadores e circuitos aí de barramentos. Beleza, pessoal? Se você gostou do material, deixa o seu like, beleza? Deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo.